As centrais sindicais fizeram uma proposta ao governo do estado de São Paulo para o enfrentamento do novo coronavírus. O texto defende o isolamento social para conter a propagação do vírus e estabelece regras de proteção ao trabalhador no retorno às atividades, somente quando a epidemia estiver controlada. As centrais sindicais só aceitam a flexibilização da quarentena em São Paulo quando o nível de contaminação cair por 14 dias seguidos e a taxa de ocupação das UTIs for inferior a 60%. Neste cenário, algumas regras serão necessárias. Pensando nisso, a Central Única dos Trabalhadores e outras 5 centrais lançaram propostas de como as empresas e o poder público devem agir para preservar a vida dos trabalhadores depois que o pior passar, explica José Freire da Silva, secretário de Saúde do Trabalhador da CUT São Paulo. Um afastamento mínimo aí, a gente trabalha com a questão de 2 metros, instalação de medidas como cabine de desinfecção, entrada escalonada em vestiários. Então, assim, o documento tem um rol de propostas, a questão da própria testagem, a garantia de que as pessoas que estão nos grupos de risco sejam mantidas em casa. O governo do estado está elaborando um protocolo com regras de flexibilização e abriu espaço para contribuições. Na opinião das centrais, o documento estará incompleto sem a visão dos trabalhadores. Por isso, as propostas foram apresentadas à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Ninguém melhor do que nós, trabalhadores, para conhecer os locais de trabalho. Então, cada local de trabalho a gente tem aí as especificidades, cada categoria, quando a gente negocia, a gente sabe o que pega ali naquela categoria, como é que ela funciona, quais as empresas que têm mais gente, sabe, quais as empresas que têm mais capacidade de fornecer, inclusive, uma proteção maior ao trabalhador. O deputado Teonílio Monteiro da Costa, o Barba, líder do PT na Assembleia Legislativa de São Paulo, é metalúrgico em São Bernardo do Campo. Ele considera acertada a decisão das centrais sindicais de participar do debate em torno dos protocolos de flexibilização da quarentena. E quem melhor sabe a maneira de botar o trabalho são exatamente os trabalhadores no seu local de trabalho. Por isso que as centrais sindicais têm avocado para si e para os seus sindicatos discutir como é que deve ser o retorno, quais são as medidas técnicas, né, que tem que ser adotada para a retomada da produção, da atividade econômica, o pós-coronavírus. A bancada do PT na Assembleia Legislativa de São Paulo elaborou um plano de combate à pandemia com 6 eixos, entre eles o isolamento social total, a garantia de alimentos e a suspensão de tarifas públicas. O primeiro eixo trata do isolamento social horizontal, radicalizado, sabe, é a maneira de combater. O segundo eixo trata da seguridade alimentar e da seguridade sanitária. O que é a seguridade sanitária? É fazer chegar a água e o sabão lá para o trabalhador da informalidade, que está em casa. O governo federal precisa prorrogar, provavelmente, as 3 parcelas aí do auxílio emergencial de R$600. Tem uma tarefa que é do governo do estado e cabe a ele, e nós estamos propondo que ele suspenda as prestações da CDHU. Não é parar de pagar, suspenda as prestações no período da crise. Encerrado a crise, você volta a cobrar as prestações da CDHU. Os trabalhadores acreditam que essas regras de flexibilização da quarentena não devem ser apenas orientações, porque há o risco delas não serem seguidas. Eles defendem que seja um decreto do governo do estado, para que sejam seguidas como leis. Se ficar no campo orientativo apenas por parte do governo, a gente prevê de que muitos empresários não vão aderir com fundamento de que não tem legislação, né, que os obrigue. Então, para nós é fundamental que seja através de um decreto do governo do estado que essas medidas sejam colocadas para a implementação das empresas. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.